No amplo e enigmático mundo da comunicação humana, as palavras são como os pilares de uma sinfonia silenciosa, mas impactante. Ao mergulharmos nesse mar de símbolos e sons, vemos que as palavras não são apenas ferramentas de conversa. Elas são os fios invisíveis que criam a tapeçaria da nossa existência. Com um poder quase mágico, elas moldam nossos pensamentos, guiam nossas ações e ecoam no mundo ao nosso redor. Ao longo da história, as palavras sempre tiveram um lugar especial e respeitado. Em várias culturas e crenças, elas vão além da simples comunicação, sendo vistas como a essência da sabedoria divina e da verdade espiritual. Esses símbolos não são apenas combinações aleatórias, eles são vistos como uma ligação direta com o profundo, o eterno e o sagrado. Em muitas religiões, as palavras são vistas como o próprio divino. A palavra de Deus, falada ou escrita, é considerada a força que criou o universo. No cristianismo, por exemplo, o Evangelho de João começa com a famosa frase: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus." Isso mostra a crença de que as palavras têm o poder de criar a existência, moldar a realidade e revelar o plano divino. O poder das palavras vai além, pois nos dá a capacidade de expressar nossos pensamentos, emoções e atitudes. Ao fazer isso, as palavras se tornam a ponte entre o mundo interior e exterior das pessoas. Nossos pensamentos e sentimentos mais íntimos são expressos por meio delas, criando conexões com os outros e formando um senso de comunidade. Através da linguagem, expressamos amor, transmitimos empatia e inspiramos esperança. No entanto, nas sutilezas da linguagem, descobrimos sua complexidade e potencial, tanto para iluminar quanto para obscurecer. As palavras têm a habilidade única de carregar múltiplos significados, e suas interpretações podem ser influenciadas pelo contexto, cultura e perspectivas pessoais. Essa dualidade destaca a importância de entender os significados precisos e as aplicações das palavras em nossa vida cotidiana. Embora as palavras sejam nossas principais ferramentas de comunicação, elas têm limitações que têm intrigado filósofos e pensadores por séculos. Uma das restrições fundamentais da linguagem é sua incapacidade de capturar completamente a profundidade e complexidade dos pensamentos e experiências humanas. As palavras, por natureza, simplificam e categorizam a realidade, reduzindo a riqueza da experiência vivida a símbolos e sons discretos. Essa limitação é bem expressa no antigo ditado: "Uma imagem vale mais que 1000 palavras." Em outras palavras, existem aspectos da experiência humana que a linguagem simplesmente não consegue transmitir adequadamente. Essa limitação se torna ainda mais evidente no campo das emoções e sensações. Como alguém pode descrever a profunda alegria de um momento especial ou a tristeza da perda de um ente querido com meras palavras? O poeta John Keats se referiu a essa limitação como capacidade negativa, a habilidade de aceitar a existência de ambiguidade, incerteza e mistério diante da inadequação da linguagem. Além disso, as palavras são inerentemente subjetivas, muitas vezes carregando conotações e interpretações que variam de pessoa para pessoa, cultura para cultura. Essa subjetividade pode levar a mal-entendidos e falhas de comunicação, já que as palavras podem evocar diferentes respostas emocionais ou associações mentais para diferentes indivíduos. A imprecisão da linguagem se torna particularmente evidente quando tentamos lidar com conceitos abstratos, tentando articular ideias que transcendem os limites do concreto e tangível. No mundo antigo, as palavras não eram vistas apenas como ferramentas de comunicação, mas como condutores de poder e influência extraordinários. Diversas culturas ao longo do tempo reconheceram a magia inerente tecida em palavras e sons, que utilizavam para fins práticos e místicos. Essas civilizações acreditavam que combinações específicas de palavras entoadas com intenção possuíam o poder de moldar a própria realidade. Um exemplo marcante da crença na potência mágica das palavras pode ser encontrado na prática de encantamentos e feitiços. No Egito Antigo, Grécia e Mesopotâmia, indivíduos invocavam deidades específicas ou forças divinas através de palavras e rituais meticulosamente elaborados. Vários encantamentos eram usados para proteger contra espíritos malignos, curar os doentes e até controlar a natureza. A palavra falada era considerada um condutor para o reino divino, onde forças cósmicas podiam ser influenciadas pelas intenções por trás das palavras. Cada palavra que pronunciamos, quer percebamos ou não, desencadeia uma série de consequências vibratórias. Esse conceito, enraizado tanto na sabedoria antiga quanto na física quântica moderna, sugere que as palavras não são meras vocalizações, mas carregam energia e ressonância. Palavras positivas emitem frequências de harmonia, enquanto palavras negativas contribuem para o fardo vibracional da negatividade em nossas experiências pessoais e coletivas.
A ideia de consequências vibratórias alinha-se com a crença antiga no poder de mantras e afirmações. Mantras, consistindo de sons específicos ou palavras repetidas ritmicamente, acredita-se que criam padrões vibratórios que podem provocar mudanças desejadas na consciência e na realidade de alguém. Neste contexto, a repetição de afirmações positivas serve para mudar a frequência vibratória de alguém, levando a uma vida mais positiva e harmoniosa. É essencial reconhecer que nossos pensamentos e emoções estão intrinsecamente ligados às palavras que falamos. As consequências vibratórias de nossas palavras podem retornar para nós, refletindo nosso mundo interno. Portanto, o uso consciente de palavras não é apenas uma questão de comunicação externa, mas uma prática interna profunda. Ao escolhermos nossas palavras com consciência e positividade, podemos moldar não apenas nossas interações imediatas, mas também nossas experiências de vida mais amplas. Diante da diversidade de línguas e terminologias especializadas que povoam nosso mundo, a necessidade de uma linguagem comum se torna evidente como uma força unificadora. Tal língua atua como uma ponte de entendimento e um meio de facilitar a comunicação efetiva e o compartilhamento de conhecimento entre grupos diversos de pessoas. Ao longo da história, as sociedades perceberam a importância de uma linguagem comum para a comunicação diária, comércio e troca de ideias. O desenvolvimento de uma língua franca, uma língua comum falada por pessoas de diferentes línguas nativas, desempenhou um papel fundamental no fomento da troca cultural e cooperação. Ter uma linguagem comum une pessoas de diferentes origens, ao mesmo tempo em que possibilita que elas se conectem, colaborem e resolvam problemas coletivamente. No entanto, a importância de uma linguagem comum vai além da mera praticidade. Ela também está intrinsecamente ligada à preservação do patrimônio cultural e à disseminação de valores compartilhados. Uma linguagem comum permite a transmissão de histórias culturais, tradições e sabedoria de uma geração para a próxima. Ela atua como um repositório da memória coletiva, unindo comunidades através de uma narrativa compartilhada. Assim, a importância de uma linguagem comum reside não apenas em seu papel como ferramenta de comunicação, mas também em sua capacidade de nutrir um senso de pertencimento e continuidade cultural dentro de uma sociedade. No âmbito da comunicação, a simplicidade e honestidade exercem um poder único. O uso de uma linguagem simples, natural e honesta não é apenas uma questão de clareza, mas também um meio de fomentar conexões genuínas entre indivíduos. Ela transcende a complexidade linguística e ressoa com experiências humanas universais, tornando-a acessível e relacionável para pessoas de diversos contextos. O apelo pela simplicidade na linguagem não é uma mera preferência estética, mas uma abordagem pragmática para enfrentar desafios domésticos e sociais. Em discursos complexos e enredados, a essência da comunicação frequentemente se perde. A simplicidade na linguagem descarta as camadas de obscuridade, possibilitando uma comunicação direta e eficaz. Quando indivíduos se expressam de forma simples e honesta, eles criam uma atmosfera de transparência e autenticidade, que pode fomentar confiança, cooperação e entendimento. Além disso, a importância da simplicidade na linguagem se estende à educação, particularmente no contexto do ensino infantil. Quando as crianças são expostas a uma linguagem direta e livre de complexidade desnecessária, elas não apenas aprendem a comunicar efetivamente, mas também desenvolvem uma compreensão mais profunda do verdadeiro significado das palavras. Essa base inicial em uma linguagem simples e honesta as equipa com ferramentas para navegar as complexidades da linguagem e do pensamento conforme crescem, contribuindo finalmente para sua capacidade de se expressarem de forma clara e autêntica na vida adulta. Em conclusão, exploramos os perigos da verbosidade e a necessidade de simplicidade na comunicação. As palavras, em sua simplicidade e complexidade, carregam o poder de moldar nossas vidas individuais e o destino coletivo da humanidade. Que todos nós reconheçamos esse poder oculto e o utilizemos para construir um mundo de entendimento, harmonia e mudança positiva. Obrigado por se juntar a mim nessa jornada transformadora. À medida que você continua em seu caminho, eu estendo meus mais sinceros votos de crescimento e realização. Por favor, mostre seu apoio curtindo o vídeo e inscreva-se em nosso canal para mais conteúdos valiosos como este. Para garantir que nenhum de nossos vídeos mais recentes passe despercebido, não se esqueça de ativar o sino de notificações.